Meninos, atenção na tela do canal do YouTube, os jogos da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que termina hoje com a partida do Atlético, transmissão aqui da Band News Futebol, Band News começando às 5 da tarde. Sexta-feira, 1 para o Goiás, 0 para o Amazonas. Criciúma, 1, Operário 2, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2. Curitiba 1-0 para cima do Vila Nova sábado. CRB 1-0 para cima da Chapecoense. América Mineiro 1, Botafogo 0. Ferroviária 1, Remo também 1. Remo saiu na frente, depois tomou um empate. Volta Redonda 0, Cuiabá 1. Avaí 1, Novo Horizontino também 1. Novo Horizontino saiu na frente, o Avaí depois empatou. E hoje, encerramento da rodada, repito para você, bairro de Campinas, melhor cobertura do timaço Band News. Tem um Dragão do Brasil começando a sua caminhada contra a equipe do Atlético, né, de São João del Rei, lá em Minas Gerais. Gente, ontem eu vi 2 jogos da Série B, vi o jogo do Goiás na sexta-feira e vi o jogo do Vila Nova e parte do jogo do CRB também contra a Chapecoense no sábado. Ou seja, foram 5 partidas, né? Nessa primeira rodada da Série B. É claro que nós tivemos mais jogos, foram 9 jogos ao todo, né? No total, e ainda falta o jogo do Atlético hoje. Mas eu tô tirando aqui de parâmetro os 5 jogos que eu vi. 4 jogos por completo e um jogo, alguns arremedos ali da partida, né? Que a gente tava aqui no estúdio Band News também com outra televisão ligada no jogo, 1 para o CRB, 0 para a Chapecoense. E eu confesso para os senhores o seguinte, eu tô preocupado com o nível da Série B. Time do Amazonas horroroso. O time teria dificuldades aqui no Campeonato Goiano. O Coritiba ganhou o jogo, mas também nada demais. O Vila praticou um futebol horroroso do ponto de vista ofensivo. Não gostei do CRB, não gostei da Chapecoense, não gostei do Remo, né? Não gostei também da equipe da Ferroviária. Enfim, né? Equipes assim, extremamente pobres do ponto de vista técnico. E a gente tá falando aqui não é de campeonato estadual, não. A gente tá falando de campeonato brasileiro, da segunda divisão. Depois da Copa do Brasil e da Série A, o principal campeonato do calendário brasileiro, né? Campeonatos organizados pela CBF, é o terceiro campeonato mais importante do Brasil. Diante disso, eu pergunto pra você, começo por você, meu queridíssimo maestro Tim. O nível da Série B de 2025 pode ser, nessa temporada, um dos mais baixos dos últimos anos, pelas equipes que a gente já viu, né, pelo que várias equipes da Série B fizeram até o momento na temporada, várias sendo eliminadas em Copa do Brasil, primeira fase, outras não chegando nem a finais dos seus campeonatos estaduais. Enfim, o que você fala pra mim dessa primeira rodada da Série B do Brasileirão? Você também tá preocupado igual a mim ou não? Você tá mais tranquilo? Você gostou um pouco mais do nível das partidas, maestro? Boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Forte abraço pra você, abraço meus amigos Matheus Carvalho, pro Gerliezer Paulo, Gerli, pra Duda, pro Moisés Vinícius, pra todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Não, Thiago, eu confesso pra você que não esperava e não espero uma Série B muito técnica. É difícil a gente ver Série B dessa forma. A gente viu alguns times que passaram pela Série B que tinham uma qualidade técnica maior, principalmente quando caíram os gigantes. Nós tivemos só a primeira rodada, você vê que um equilíbrio muito grande, o time que mais marcou gols fizeram 2, né? Foi o Operário, fez 2, o Atlético Paranaense também. O resto, tudo placar ali muito próximo, muito igual, 1-0, muito 1-0, empate de 1-1. Então, realmente, um equilíbrio muito grande nessa primeira rodada, como eu imagino que vai ser boa parte dessa Série B. Tecnicamente falando, o futebol brasileiro caiu muito, então não tem como a gente esperar que numa segunda divisão do Campeonato Brasileiro a gente veja times tecnicamente evoluídos, tecnicamente realmente com jogadores que desequilibram. Então eu vejo dentro da normalidade, pelo que passa o futebol brasileiro hoje, essa primeira rodada da Série B. Jogos brigados, lutados, muito disputado, muita força com pouca técnica. Então nossos times goianos aqui trazendo para nós vai ter que saber competir, saber brigar, saber lutar e ser eficiente quando tiver na parte ofensiva. O Goiás pelo menos venceu a sua partida na sexta-feira, o Vila deixou escapar ali um empate no minuto final com aquele pênalti. Tomara que o Atlético hoje mostre uma qualidade maior e consiga vencer com mais tranquilidade. 1h10 da tarde, 40 likes no YouTube, a gente precisa hoje de 400, então vai deixando o teu like aí no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Matheus Rocha, Thiago Maluco, o time do Remo é muito bom. Bom pra caramba. Nossa, um timaço. Ontem eu vi o jogo, eu quase dormi lá em casa. O Jefferson Saraiva tá ligado com a gente também. Thiago, esse Atlético Paranaense não é grande coisa não, viu? Pra mim também será um coadjuvante na Série B. William Souza Santos, times comuns, Thiago, concordo plenamente com a sua pergunta. Lucas Guimarães, também tá ligado. Um abraço pro Hélio Alves, também tá ligado com a gente, um abraço. Nivaldo foi perfeito há pouco. Sobre o Lacerda,
deixou de vencer uma partida fácil. Lacerda é fraco para a Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo Jajá, tá ligado também. Tiago, boa tarde a todos e a toda a bancada. Excelente final de semana. Excelente semana, né, para todos nós. O Goiás estava tão ruim que no jogo de sexta, eu achei que o time jogou demais. Mas time milagreiro. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Paulo Jajá. Tamo junto e misturado. Ronaldo de Freitas também tá ligado com a gente. Um abraço. E o Márcio Anderson Gomes Alencar também tá ligado aqui no canal do YouTube. Atenção, trabalhador, você que está sentindo que o seu salário não está dando para comprar o que comprava antes, isso é sinal de juros altos. Se você tem financiamento de veículo ou dívida com cartão de crédito, não espere aquela bola de neve acabar com o seu dinheiro. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e consegue redução na hora da sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. Parcelamento em até 60 vezes e possibilidade de quitação antecipada. A Negociar não cobra nada à vista. Atendimento sem compromisso. Tire as suas dúvidas agora, ligue de graça. 0800 999990909. Com a Negociar é muito mais fácil. 1:12, debate das feras, oferecimento Páscoa é com Grupo Moreira. Parcele os ovos de Páscoa em até 3 vezes sem juros. Nas compras a partir de R$100. Portas de Aço Goiás, 6 décadas de tradição. Faça a cotação pelo 629-9405-9139. Clinicato, atendimento humanizado e segurança total. Belcar, vem aí a primeira operação de vendas 2025. Belcar Veículos Boa de Negócio. ICL Ferramentas, atacadista do construtor. Linha completa para sua obra com atendimento imbatível. Entrega rápida e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? ACL Ferramentas Atacadista é a solução. 3932-4545. 1:13. Matheus Carvalho, o que você me fala aí do nível da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? Cara, eu esperava mais do Atlético Paranaense. Fraquíssimo jogo do Furacão contra o Paysandu. Né? O Paysandu também um time fraco, repito aqui, um time muito abaixo da história do Papão. Remo fraco, CRB fraco, Chapecoense mais fraco ainda, candidatíssimo ao rebaixamento esse time da Chapecoense. O Vila Nova fez um jogo horroroso, o Coritiba também não foi isso tudo. O Goiás fez um jogo mais ou menos e já venceu o Amazonas, que para mim também é candidato ao rebaixamento pelo futebol apresentado na primeira rodada. Enfim, Matheus, te preocupa o nível apresentado até o momento pelas equipes que estão inseridas nessa segundona, Matheus? Boa tarde, mais polêmico. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para nossa audiência aqui da Rádio Band News. Para mim, não. Para mim, tudo dentro da normalidade. Aliás, você deveria, mais uma vez, me pedir desculpas, né? Porque no Campeonato Goiano que se me encheu o saco, falando que as nossas equipes estão pobres de futebol, iriam passar vergonha no Campeonato Brasileiro da Série B. A resposta está aí. Já quer falar? Pode falar. Não falei isso não, meu filho. Ah, não? Queriam passar vergonha em Série B? Do futebolzinho apresentado. Não, meu amigo. Futebolzinho apresentado. Fala isso não. Teve inclusive um dia aqui que eu citei, o Tinha Até Se Lembra. Eu falei, gente... Tinha Até Se Lembra. Não se lembra. Eu falei assim, ó. Se eu lembrar, eu falo. Não, eu falei assim, ó. Nós estamos cobrando demais aqui dos nossos, mas tem muito time da Série B também que tá lascado. Eu falei isso aqui. Ó, o Cuiabá, ruim, saiu na primeira fase da Copa do Brasil, não foi nem campeão estadual. Esse Coritiba aí, Matheus. Não, Thiago, você já falou no finalzinho, porque você viu que o trem ia dar ruim pra você. Cara, essa mas Série durante B o campeonato mesmo... horrorosa até agora. Mas é o esperado, todo ano é a mesma coisa, Thiago. Esse ano tá pior. Não, foi a primeira rodada, as coisas vão evoluir, todo mundo vai melhorar. A Série B, ela é 880. Ou você vai bem, né? Ganha uma partida dentro de casa, perde fora de casa, ou o seu campeonato vai ser um desastre. E aí você fica enterrado lá embaixo. Você pode ver que pelo histórico, dificilmente as equipes que ficam no Z4 por muito tempo, elas conseguem sair. Então, assim, é dentro da naturalidade, dentro do Campeonato Brasileiro mesmo, acontece dessa maneira. Então eu vejo que as equipes elas vão evoluir sim, evidente que cada uma dentro de uma situação ela pontualmente precisa melhorar um pouco mais, mas eu vejo tudo dentro da normalidade. O detalhe é, o torcedor, ele tem paciência para esperar? Tem que ter, né? Tem que ter. Hoje, por exemplo, o Atlético foi jogar, eu não espero uma goleada do Atlético. Como eu não esperava o Vila Nova vencer a equipe do Curitiba, não esperava uma goleada também do Goiás em cima do Amazonas. Tudo é um recomeço, é um processo de evolução, e eu acredito sim que dentro do nosso futebol as coisas elas vão caminharem e evoluírem naturalmente. 1h15 agora, 1h15, vai deixando o teu like, gente, o teu like é fundamental. Like Band News, você sabe, é da Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás.
Não te esqueça, vai deixando o teu like e a nossa meta hoje, 400 curtidas. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. São 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, parceira do futebol, patrocinador oficial do Vila Nova. Portas de Aço Goiás marca um golaço de placa quando o assunto é segurança e qualidade na fabricação de portas manuais automáticas. 6 décadas de tradição e campeã na preferência da torcida goiana. portasdeaçogoiás.com.br. E também, meus amigos, Center Pisos, a quinzena de preços baixos está demais. Porcelanato extra acetinado Delta 84 por 84, apenas R$ 49,89 o metro quadrado. Center Pisos, são mais de 600 modelos para você aproveitar. O maior shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Pedro Henrique tá ligado com a gente, um abraço. Tim e Matheus estão mais calmos hoje? Estão. O vídeo lá da briga com mais de 7 mil visualizações. Pegou fogo, a gente resolveu depois da jornada. Brigamos lá fora, rolamos ali no matinho ali e deu tudo certo. E vida que segue, Peguei ele deu um corretivo Ele nele. machucou. Quem apanhou? Quem apanhou? Aqui, ó. Ó a idade do Tim. O Tim parado, ele já machucava quando jogava lá no Vila. Imagina agora. Fora do ar aqui. Tem uma peia nele, bicho. Tem um corretivo nele que ele acalmou. Você educou o Matheus, Tim? Você educou o Matheus? Eduquei. Não, Tá e bem depois, educado. depois que eu bati nele, eu falei, vai. Eu tinha meu irmão, cara. A situação de debate ela acontece mesmo. É o ouvinte que tem que acostumar com isso. Bombou, foi bom demais. Parabéns aos dois, hein? Mais de 7 mil visualizações no canal do YouTube, o povo gostou demais. Matheus Gocha também tá ligado com a gente. Rolaram no batinho lá ele, William Ferreira, tirando onda aqui com o Matheus. O William Ferreira tá ligado com a gente também. Eu me desanimo após um comentário desse do Matheus. É por isso que o Vila Nova está nessa draga na Série B do Campeonato Brasileiro. MC VDZ também tá ligado com a gente, um abraço. Léo Vieira também tá participando. Thiago, a Série A já tá ruim, imagina a Série B. E o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique Souza também tá ligado com a gente aqui, pede um abraço. Abraço pra você, Pedrinho. Gerliezer Paulo está chegando, o mais estudioso comentarista brasileiro, esse grande campeão de audiência. Mas, estudioso, eu não sei se eu tô muito exagerado, cara, mas assim, não que eu esperasse muita coisa, porque eu já estava acompanhando alguns campeonatos estaduais, mas eu fiquei assustado com o nível de futebol que eu vi. O jogo da sexta-feira, o Goiás e tal. Gente, o time do Amazonas, ele teria dificuldade aqui no Campeonato Goiano. Tô falando isso aqui pra vocês, de coração. O Amazonas não chegaria à semifinal do Campeonato Goiano. Ele não é melhor que o time do Anápolis. O Anápolis é mais time que o Amazonas. Que time ruim! Que time ruim do Amazonas. CRB, time fraco. Chapecoense, time fraco. O Remo ontem, que jogo horroroso. Ferroviário também. O América, né, Mineiro venceu pelo placar de 1-0. Joguinho também, né, que é trefe e tal. Enfim, te assusta essa primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? E até que ponto, né, digamos que essa fraqueza técnica das 20 equipes pode ser um ponto positivo para Vila Nova, Goiás e Atlético, que pelo menos tem uma base, né? Pode ser uma vantagem, pode ser uma esperança a mais. O que você pensa, mais estudioso? Boa semana para você. Boa tarde, campeão de audiência. Boa tarde a você, Thiago. Boa tarde ao Tim, ao Matheus. Eu fiz parte desse grupo que viu. Eu até ouvi de novo o vídeo para ver se eu não tinha perdido nada no ao vivo. Falei, rapaz, será que eu perdi alguma coisa? Mas não, eles tinham falado a mesma coisa que eu ao vivo ali no corte. Mas faz parte, o debate é isso mesmo, né? É do jogo, é da comunicação. Bom, Thiago, você estava falando há pouco, né? O time vai se lembrar. Você vai se lembrar, Thiago, que eu citei que eu esperava uma Série B de um nível muito fraco, né? Falei isso já há algumas semanas aqui. Então, esse início dela com nível técnico fraco só vem para mim reforçar algo que eu já esperava. Vai evoluir um pouco, é natural, as equipes vão aprimorando, vão contratando, os trabalhos vão evoluindo, o futebol vai ficando um pouco melhor, né, no desempenho, mas para mim é absolutamente natural que a Série B tenha um nível fraco. Tem poucos craques na Série B, poucos jogadores realmente assim que você vê um cara diferenciado. A Série B é só de operários, né? Ela é basicamente de operários, com raríssimos que fogem a essa condição. Então, para mim, é natural. Aquele que for mais organizado coletivamente, ele tende a se sair bem. E aí, para mim, esse é um aspecto positivo para quem tem pouco recurso. Quanto mais
achatado é o nível técnico, mais quem tem menos, o time que tem menos dinheiro tem mais possibilidade de surpreender, justamente por conta desse baixo nível técnico. Num nível mais elevado, quem tem menos dinheiro tem mais dificuldades. Eu falo isso muito em relação ao Vila, que tem menos recursos que o Atlético, que o Goiás e que boa parte dos times que estão aí na Série B. Para uma equipe como o Vila, com um orçamento mais baixo, esse tipo de achatamento é interessante. É um ponto assim que eu cito, porque é igual o Matheus falou, nesse ponto o Matheus não está errado não. Você não faz um campeonato brasileiro, um campeonato goiano, um campeonato da Liga dos Campeões sozinho, você tem ali adversários. E às vezes a gente fica muito em cima do futebol apresentado aqui pelo Vila, pelo Goiás e pelo Atlético. A questão, Tim, é a seguinte, os três pelo menos têm uma base. E o Atlético e o Goiás ainda tem um ponto a mais do que o Vila Nova, que é a tradição em Série B. O Goiás é um bicampeão da competição, o Atlético já ganhou a competição também, é um time que conquista muitos acessos, o Watson sabe o caminho dos acessos, sim, sabe o caminho da Série A. Então, assim, eles ainda têm essa vantagem em relação à equipe do Vila Nova. E o Vila tem uma vantagem, que é um time que foi campeão estadual. O time do Vila não é ruim, gente. O time do Vila, pra mim, sábado foi medroso. E daqui a pouco a gente fala mais. Mas, assim, diante dessa fraqueza técnica, você vê Vila Nova, Goiás e Atlético tendo algum tipo de vantagem? Principalmente nesse começo da Série B? Eu vejo que pode tirar proveito, principalmente se a gente vê evolução. Eu acho que essa é a principal palavra. Se a gente pegar o jogo do Goiás na sexta-feira, não foi um grande jogo, né? No Goiás não foi aquele time extraordinário que o torcedor esperava. Mas em relação ao time do Jair Ventura para o time do Mancini, eu pelo menos vi evolução. Eu vi um time com uma pegada diferente, com a marcação mais forte, um time mais corajoso, jogando mais dentro do campo do seu adversário, principalmente quando esteve 11 contra 11, pressionando a saída de bola da equipe do Amazonas. Quando perdia a bola no ataque, já tentava recuperar lá no ataque mesmo. Então eu vi uma pequena evolução já da equipe do Goiás. É lógico que é muito cedo, é muito pouco ainda, tem que evoluir mais. Hoje, da mesma forma, o Claudio Tencati teve tempo aí para trabalhar, para conhecer o elenco do Atlético, então a gente espera ver hoje, diante do Atlético, um Atlético jogando mais futebol que jogou na última partida que ele fez diante da equipe do Anápolis, na cidade de Anápolis, onde ele foi eliminado no Campeonato Goiano. E o Vila, no sábado, decepcionou, Thiago, porque para mim o Vila continuou com os mesmos defeitos. O Vila não mostrou a tão falada evolução, principalmente na parte ofensiva. Porque depois do jogo decisivo contra o Anápolis, na final do Campeonato Goiano, principalmente pelo segundo tempo, a gente imaginava o quê? Ver um Vila diferente, ver um Vila mais qualificado no ataque, um Vila mais corajoso, um Vila que mais eficiente, e a gente não viu isso. A gente viu um Vila modesto, um Vila que brigou muito ali, mas pensando mais só em se defender do que atacar, que não teve um controle, não conseguiu ter controle do jogo, não conseguiu ser eficiente na frente, pouco criativo, então isso preocupa o torcedor colorado que não viu essa evolução. Mas, respondendo a sua pergunta, eu imagino sim que essa situação do Campeonato Brasileiro, não imagino um crescimento muito grande de algumas equipes, pelo contrário, algumas equipes aí bem abaixo tecnicamente do que eu praticamente imaginava para uma Série B, mas a Série B é mais ou menos isso mesmo. Então, Vila, Goiás e Atlético, mostrando a evolução, tem condições sim de brigar o tempo todo na parte de cima da tabela, e eu acredito que a gente vai ter no ano que vem pelo menos um representante na Série A. 1h24, meus amigos, começamos aqui o nosso programa, 24 minutos, a audiência já tá lá em cima e só 66 likes. Dá aquela moral pra gente, você que tá ligado aí no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia, preciso bater os 400 likes no YouTube, hein? Deixa o teu like, deixa a tua inscrição, você que tá chegando agora, você que não é um inscrito, né? Seja um inscrito a partir de hoje também, fica à vontade, que a casa é sua. Você tá na casa do futebol goiano, debata, discorde, concorde. Esse espaço aqui é todo seu, viu? Até às 3 da tarde tem debate das cenas da maior emissora do Centro-Oeste brasileiro. Então vai deixando o like no YouTube, Rádio Band News Goiânia. Um abraço também para você do FM 90.7. Outlet MDF com ofertas arrasadoras. MDF 18mm madeirada a partir de R$ 249,99. Corra para garantir essa oferta. Madeireira Tobias, o mundo da marcenaria começa na Madeireira Tobias. Grupo Moreira tem variedade, qualidade e preço inacreditável em ovos de Páscoa e também chocolates das melhores marcas. E você ainda pode parcelar os ovos de Páscoa em até 3 vezes sem juros nas compras acima de R$100. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano. Fricó, tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Linguiça suína com queijo, de frango com bacon e muito mais. Fricó
receita de deliciosos momentos. Mega promoção da Bater Shop, bateria Sedelco 60 amperes, um produto original para veículo Chevrolet com 30 meses de garantia. Só R$ 420 à base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. E Sophist Laser, no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos estéticos personalizados. Agende agora a sua avaliação totalmente de graça. Sophist Laser, 629-9371-6862. Sophist Laser. Matheus, você vê aí Vila Nova, Atlético e Goiás sendo beneficiados diante desse equilíbrio, e um equilíbrio por baixo, né? Ah, Thiago, mas daqui a pouco as equipes contratam. Contratam de onde? Contratam como? Se até as equipes da Série A estão tendo dificuldades. Ou, o momento do futebol é complicado, Matheus. O momento do futebol é complicado. Jogos também da Série A com nível baixíssimo. Tá faltando qualidade. Não tem jogador como antigamente. Não tem mais peças de qualidade, de reposição como tinha antigamente. Se a Série A tá tendo dificuldade, quem dirá a Série B? E nesse cenário de muito equilíbrio, você vê Vila Nova, Goiás e Atlético sendo beneficiados, principalmente nesse começo de competição, Matheus? Para mim, todo mundo terá muito trabalho pela frente. As equipes, elas estão em fase de construção, jogadores chegando, treinadores chegando também. Ninguém está pronto para a Série B. O estadual, de certa maneira, ele serve como uma base para você entrar nas outras competições. Então, eu não vejo que estão beneficiados e nem estão isolados na situação de ruindade. Eu acho que está tudo muito dentro do equilíbrio, né? Dentro daquilo que aconteceu no Campeonato Goiano, o Goiás saindo nas quartas de final, o Atlético saindo na semifinal. Cara, isso aí não significa absolutamente nada. É muito, muito mais proveitoso a gente analisar o tamanho do elenco das equipes e aquilo que pode render cada atleta. Eu vejo que o Goiás está na frente porque tem um elenco maior, né? Tem peças de reposições interessantes, tem um grande treinador, para mim é o maior treinador da competição. Então, o Goiás ele pode sobressair um pouco mais do que Atlético e Vila Nova. Mas tudo é um trabalho, né? O Vila Nova, nos últimos anos, ele fez um trabalho de jogar bem no Oba, de fazer o resultado dentro de casa. E acabou conquistando isso, acabou criando força dentro da competição por esse fator. O Atlético, boas contratações, né, nas mãos do Adson Batista. Então eu vejo com naturalidade, o América vai vir muito forte na competição. O próprio Curitiba, que não fez uma boa partida contra o Vila Nova, tem um elenco muito bom, né? Saiu o Coutinho, entrou o De La Torre. Esses jogadores aí jogam fácil a Série B. Então assim, a Série B, cara, ela vai ser muito dentro da normalidade. Algumas equipes destacando um pouco mais, poucas surpresas, né? 2 equipes no máximo sendo a surpresa. Um próprio Operário da vida costuma ser essa bem equipe. Organizado, né? E tem uma base também. Então assim, eu vejo que dentro da competição, nessa primeira fase, vai ser assim, uma fase de conhecimento. E aí entra muito dentro da normalidade daquelas equipes que já subiram para a Série A.